Meus nobres cartoleiros, salve meus amigos de Super Dicas, chegou a vez da quinta rodada do Cartola FC e do Brasileirão e aqui vamos mais uma vez com o nosso Super Touro tentar tirar a maior nota possível, fazer a melhor análise possível aí das partidas para a gente conseguir ter um bom destaque no Cartola FC. O nosso Super Touro na quarta rodada, já que eu não fiz nenhum mitadas e micadas, não fiz nenhuma aparição aqui para dizer como estava o desempenho do nosso time na rodada, eu apresento aqui para vocês no início desse vídeo. O nosso time fez na rodada, infelizmente, uma nota um pouco baixa, foram 49,38 pontos, a valorização nossa foi de 5 cartoletas e uns quebrados, e agora temos nos cofres 133 cartoletas e uns quebrados também. Eu não sou de ficar gravando esses centavos aí de cartoleta. Detalhes, né, galera? E a nossa pontuação total no campeonato é de 231,68 pontos. Na rodada, mais uma vez, é como em todas as rodadas, o nosso time segue todos os prognósticos, a gente faz escalações coesas, tudo dentro do mais óbvio de acontecer, do mais provável, né? Com poucas apostas até aqui. E infelizmente o que está atrapalhando a gente são os detalhes de um jogador ou outro que imita e que a gente acaba não pegando essa mitada. E infelizmente do capitão, que está sendo nossa grande falha nesse ano de Cartola. A gente ainda não acertou capitão nenhuma vez. E dessa vez o Daniel Alves, que foi o nosso capitão, também decepcionou. A gente teve ali no ataque, acertamos o Jô, acertamos o Gabigol. E o terceiro atacante, que era para ser o capitão, né, que foram os caras que tiraram as maiores notas, a gente acabou não pegando, né, que foram o Marinho e o Alejandro. A gente até fez a leitura certa, colocou um atacante do Bragantino, mas foi o Arthur, né, confiando que ele é o principal nome de Cartola do Bragantino, mas acabou que com um minuto de jogo, o Muriel soltou uma bola no pé do Alejandro e aí confirmou-se todo o paradigma do Fluminense tomar gols de centroavantes em todas as rodadas do campeonato, né? Então a galera aí que foi com o Alejandro acabou se dando muito bem. E agora a gente vai aí para uma quinta rodada, onde o objetivo do nosso time continua sendo o de faturar muitos pontos com cartoletas. Por exemplo, nessa rodada agora a gente não escalou o Marinho, né, contra o Sport. A gente sabia que ele era uma boa para a rodada, mas o que pesou foi o seu preço e o seu risco de desvalorizar, né? Ele tinha tirado 23 pontos contra o Atlético Paranaense, mas realmente o bicho está numa fase iluminada, uma fase impressionante, e já mitou novamente, né? Fez gol de novo, né? A gente, às vezes, assim, olhando para o Cartola, nos dá uma realidade um pouco casuística, né? Muito coisa de Cartola. Pô, o cara tá bem, o cara faz gol todo jogo, mas isso é muito difícil de acontecer, cara. O mesmo jogador ter uma sequência aí tão positiva, né? Igual o Marinho, o Guerreiro estavam tendo, né? Eu diria surpreendente, por isso que até aqui eu não tenho feito o esforço que eu deveria fazer para poder estar sempre com o Marinho. Por exemplo, nessa rodada agora, que vai ser clássico, Palmeiras e Santos, já é um jogo muito pesado para ele de novo, um jogo difícil. E ele tem toda a questão do preço, né? Um jogador aí muito caro para as nossas atuais condições, com 133 cartoletas. A gente, para ter ele, precisa perder 2 a 3 jogadores, né? Ou seja, colocar jogadores que a gente não queria escalar. Então a gente ainda não vai fazer isso, sabemos dos riscos que estamos correndo, mas também logicamente acompanhamos as ligas, né, do Cartola, o nosso desempenho até aqui, nós não estamos tão distantes assim dos líderes quanto parece, até porque nós também acertamos já jogadores que não foram unanimidade nas rodadas, né? O Daniel Alves e o Reinaldo naquela vitória do São Paulo contra o Fortaleza. Acertamos o Arrascaeta contra o Coritiba. E o Bruno Henrique e o Gabigol naquele jogo, eles estavam se encaminhando para tirar grandes notas, mas acabou que em 2 lances
o Flamengo acabou não fazendo gols, que teriam aí participação deles, e o Bruno Henrique, quando saiu, ainda tomou cartão amarelo, ele estava com uma nota até aceitável de 6 e pouco. Então, são detalhes, né, que tem feito a diferença aí nas rodadas, o capitão, o terceiro atacante, e o que resta a gente é continuar tentando acertar os detalhes que a gente, felizmente, não está conseguindo pegar. Por isso que, além da nota e da valorização, nós queremos, mais do que tudo, começar a acertar esse capitão e começar a acertar esse terceiro atacante, que até aqui tem sido as grandes falhas, né, do Super Toro nesse início de Brasileirão. Dito isso, vamos para a análise da rodada. Essa quinta rodada, eu posso garantir para vocês, é a mais difícil desse ano de Cartola FC. Mais difícil do que a primeira rodada, porque o que dificultou a primeira rodada foram os jogos que a gente não teve, né? E ali a gente escalando em cima de 7 partidas que acabaram se transformando em 6, porque o jogo do Goiás contra o São Paulo foi adiado em cima da hora, né? Aí a gente não tem muito o que fazer, os jogos que sobraram eram mais equilibrados, né? E então a gente teve que se virar do jeito que deu. Dessa vez nós vamos ter aí todas as partidas, né? Inclusive Corinthians e Fortaleza, mesmo jogo sendo lá na quarta-feira, mas vai valer para a rodada. E tirando o Corinthians e o Bragantino contra o Coritiba, nós não temos mais favoritos nenhum, meus amigos. E o Corinthians a gente sente que ele ainda está sob o risco aí de perder SG, né? O Fortaleza teve uma recuperação interessante agora, né? Ganhando do Goiás. Então a gente só vai de novo com um SG do Corinthians, imaginando do risco disso acontecer. Enquanto que o Bragantino contra o Coritiba, né? O Braga ele teve aí a sua primeira vitória na competição contra o Fluminense. O Coritiba ele perdeu os 4 jogos, demitiu o treinador, mas já tirou o SG do Corinthians, né? E vai jogar com um técnico novo, né? Isso, por exemplo, nos levou a tirar o Aderlan, porque eu não vejo muitas possibilidades nessa partida dele ter roubadas de bola, e também considero alta a possibilidade do Bragantino perder o SG. Então a grande referência aí do Bragantino, né, que é o Aderlan, a gente não está escalando. Enquanto que das outras partidas, como eu ia dizendo, enquanto que das outras partidas, vamos lá aos jogos, né? Atlético Paranaense e Fluminense. Um jogo imprevisível, o Atlético Paranaense está me surpreendendo negativamente, né? O time já tinha tomado um vareio do Santos, né? Quando a gente esperava aí que seria um jogo mais parelho, um jogo lá e cá, mas o Santos não tomou conhecimento do Furacão. E o jogo Atlético Paranaense e Palmeiras foi uma verdadeira pelada. Não foi só porque o André Henning tinha falado, não. Eu assisti uns trechos dessa partida e realmente foi uma coisa horrorosa de se assistir. Então, o Furacão ele vai pegar o Fluminense, que felizmente a zaga do Fluminense é uma mãe. Eu sou tricolor, eu conheço meu time, tá tomando gol de todo mundo. Então, mais uma vez aí eu vou ter que ir, né, com o atacante contra o Fluminense, porque até aqui em termos de cartola tá dando ponto, né? A gente só tem que acertar o jogador. Então, o Atlético Paranaense levemente favorito, com um jogador aí podendo se destacar, que é o Vitinho, né? O menino aí do Furacão, sempre uma grande referência, ainda mais que ele foi muito mal no último jogo, né? Contra o Palmeiras, menos 3,3. Então ele é ótima para valorização. A gente aproveita já para poder estar citando mais uma vez sobre o sistema de valorização. Agora não tem mais segredos, né? Quinta rodada, o jogador ele tem que tirar uma nota maior do que a que ele fez na última rodada. Então, quanto pior ele foi e melhor ele for, a valorização dele vai ser bem alta. Inter e Atlético Mineiro, clássico, né? Times disputando o título, e o Inter nem dá para dizer que tem o favoritismo, né? Porque o Atlético Mineiro está numa fase iluminada, mesmo o Galo perdendo para o Botafogo. Esse é um jogo que eu só tô com o Cuesta porque ele é um mito, né? E toda rodada ele é uma referência, né? Aí Goiás e Atlético Goianiense, clássico goiano. O Atlético Goianiense já nos ajudou.
Eu tô precisando fazer uns cortes aqui, né, gravando do trabalho. Vocês sabem como que é, né, galera? A gente tá todo na raça já há uns 2 anos aqui pelo Cartola, né, gravando para vocês. Mas Goiás Atlético Goianiense é um clássico e o Dragão, ele tem algumas referências aí boas de Cartola, né? Vai ter a volta do Gustavo Ferrarese e foi uma surpresa também o desempenho do time ter caído, né, na competição, desde que teve um jogador expulso contra o Sport e aí contra o Internacional, mesmo jogando com um a mais, o Inter não tomou conhecimentos, né? Mas a gente ainda confia bastante em alguns jogadores mitos aí do Atlético Goianiense que podem fazer diferença nesse clássico. Flamengo e Botafogo, Flamengo é favorito, mas a gente sabe que é clássico, né? Então sempre pode ter surpresas. Mesmo assim, se o Flamengo tiver naquela sua fase boa, né? Jogadores para isso tem, né? Continuam sendo os mesmos jogadores. Jogo no Maracanã. Então, favoritismo aí para o Flamengo. Vasco e Grêmio. Se o Grêmio poupar bastante aí o seu time, o Vasco é favorito, líder do campeonato. Alguns jogadores aí que estão em fase iluminada, né? Principalmente o Herman Cano, né? Todo jogo aí o Cano tá fazendo gol. A exceção contra o Sport, que naquele dia ele foi muito escalado aqui no Cartola, né? E acabou não fazendo nada, mas depois ele voltou à sua fase boa aí, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Ceará. Palmeiras e Santos tem o detalhe que o jogo vai ser no Morumbi. De toda forma é um clássico, né? Tudo pode acontecer. SGs vai ser difícil nessa partida. E por conta disso, eu, por exemplo, estou evitando de ir com o Marinho dessa vez por conta do jogo, né? Dessa vez é uma coisa que a gente não está sendo impedido por conta de loteria, por conta de cartoletas. Se fosse para ir com o Marinho, a gente faria um esforço maior, né? Aí nós temos Bragantino e Coritiba, né? O Bragantino, ele é um dos principais favoritos aí da rodada. Temos Sport e São Paulo. É um jogo que, por incrível que pareça, o Sport é favorito e eu falo isso para vocês com tranquilidade, porque eu tenho visto os jogos do São Paulo e o Sport contra o Santos, apesar do Sport ter perdido. Ele pressionou bastante o time santista, tanto que não foi à toa a nota, né, do goleiro do Santos, um garoto aí estreante de 21 pontos, que foi mais ou menos a nota dele, né? Ceará e Bahia, duelo também clássico do Nordeste, muito embaçado, pode acontecer de tudo. Tem algumas referências de Cartola nesse jogo, mas eu acho que a gente não deve considerar essa partida aí não, porque tá muito imprevisível, né, de fazer alguma consideração. Seria o Bahia favorito, mas a gente já viu os altos e baixos do Bahia, e o Ceará, ele tem se dado bem, né, nesse clássico, né? Foi campeão da Copa do Nordeste contra o Bahia e vai precisar se recuperar na competição. Enquanto que Corinthians e Fortaleza, Corinthians ao lado do Bragantino e do Flamengo, né? Vamos considerar aí o Flamengo também, é um dos grandes favoritos da rodada. Uma rodada que vai ser muito complicada. Vamos nós então! Eu falei agora do Ceará e Bahia, né, pra gente desconsiderar esse jogo, e eu tô com um jogador dessa partida, mas vocês vão entender perfeitamente por quê. Se trata, né, começando aí a apresentar a escalação do Super Toro, do goleiro Fernando Praz. O Fernando Praz tirou -6 no jogo contra foi agora, né, que o Ceará jogou contra o Vasco. Porém ele já teve uma amostra nesse campeonato de que tem potencial para fazer muitos pontos, né? No jogo contra o Grêmio, que mesmo sem SG ele teve uma mitada muito bacana. E o Bahia, ele deu muito trabalho, né, para o Thiago Volpi, no jogo passado, até o Volpi pegou pênalti do Gilberto, né? Então o Bahia é um time que chuta muito e o Ceará tem um goleiro com potencial para poder imitar. Então, por conta desse detalhe individual, né, que a gente tem sobre esse jogador, o Fernando Praz, a gente está escalando ele no nosso time. Laterais o Marcos Rocha, por conta de ser um mito, né? Sempre que o Palmeiras jogar em casa vai ser difícil a gente não ter o Marcos Rocha. E laterais eu acho que nessa rodada está muito complicado, né? Seria o caso de escalar o Aderlan. Mas, como eu falei para vocês, eu acho que o Aderlan não vai ter SG e não vai ser muito exigido nesse jogo contra o Coritiba.
Então nós preferimos o Marcos Rocha, mesmo sendo um clássico, pelo menos ele é um mito. E na outra lateral nós vamos com o Sid Clay do Corinthians. Esse agora se tornou uma unanimidade, não tem mais riscos de perder cartoletas, né? Acabou fazendo 2 e pouco apenas contra o Coritiba. E o bichinho, ele bate os escanteios, ele aparece para finalizar, ele realmente se repetiu o desempenho que teve contra o Coritiba, tem tudo para poder mitar nessa rodada, independente de SG. Então o Sid Clay é um jogador que eu afirmo para vocês também, podem considerar ele uma unanimidade. Na zaga nós vamos com o Victor Cuesta, está escalado pelo mesmo caso do Marcos Rocha, independente do jogo, é um mito, tá difícil a rodada, a gente tem poucas opções, e até aqui o Cuesta tem nos entregado os SGs, né? O Internacional em casa é um time que não tem tomado gols, foi contra o Santos, foi contra o Atlético Goianiense, mesmo jogando com a menos, né? E o Atlético Goianiense aí despontando para ser uma sensação no campeonato. E agora vai ter um jogo aí mais difícil, né? Contra o Atlético Mineiro. O Cuesta tende a ser muito exigido e nós vamos então com ele. Meio de campo, nosso meio de campo com Arrascaeta, que é o capitão do Super Toro. Nós vamos com a Arrasca e eu vou ser também bem sincero para vocês, eu acho que dessa vez a gente não vai errar, né? Eu não vejo possibilidade nenhuma aí do Arrascaeta não mitar nesse jogo, né, contra o Botafogo. Temos absoluta confiança aí nessa escolha que a gente está fazendo. Eu acho que dessa vez vai dar certo. Arrascaeta de toda forma é uma unanimidade e estamos fazendo a escolha aí por ter ele de capitão. O segundo e o terceiro meia, a gente acabou tendo que fazer apostas, né? Porque uma opção aí que seria o Thiago Galhardo, mas ele tirou 15 pontos, né, na última partida e o jogo não vai ser tão fácil, né? Então ele tem o risco de perder cartoletas. E os jogadores que a gente está escolhendo também, a gente sabe que tem tudo para poder nos ajudar bastante para fazerem gol e tirarem boas notas. Então nós vamos com Gustavo Ferrares, do Atlético Goianiense, mesmo sendo clássico contra o Goiás. Até aqui ele tem 10,4 de média, se eu não me engano, e o preço dele é de 10,08. Então a gente vai torcer para que ele continue nessa vibe bem positiva. E o terceiro meia, Jonathan Gomes, que fez gol contra o Ceará e jogou muito bem contra o Santos, esteve perto de fazer gol também. Eu tenho acompanhado os desempenhos dele no esporte e é um jogador que agora contra o São Paulo nessa má fase danada que está, também pode ajudar bastante aí o nosso Cartola. O ataque do Super Toro, o primeiro atacante é o Vitinho do Atlético Paranaense, como eu já tinha apresentado para vocês. Infelizmente a zaga do nosso tricolor é uma mamãe. Todo jogo o Fluminense está tomando gol de atacante, né? No caso, centroavante. Precisei fazer mais um corte aqui, meus amigos. Então, como eu tinha dito, é o Vitinho, nosso primeiro atacante do Atlético aí Paranaense. O segundo atacante nós vamos de novo com o Arthur do Bragantino. Bragantino, um dos grandes favoritos aí da rodada. E a gente vai confiar de novo no desempenho desse jogador que contra o Fluminense acabou não fazendo nada, mas a gente sabe do potencial dele, do destaque que ele teve no Campeonato Paulista, e para mim ele não deixa de ser a grande referência do Bragantino no ataque, então eu vou confiar nele de novo. E o terceiro atacante, vamos sair novamente com o Gabigol, Flamengo muito favorito contra o Botafogo. Vocês estão vendo que dessa vez, de repente eu era para ter posto o Jô, né? O Jô na partida contra o Fortaleza. Só que eu acho que o Jô não vai fazer gol de novo. Então, por conta disso, eu não estou escalando. Não deixa de ser aí uma grande referência para quem acredita que ele vai fazer gol. É um grande jogador aí para a rodada. Como eu acho que não vai fazer, eu não estou escalando. O nosso técnico é o Domenech. O preço do time foi 124 cartoletas e 74 centavos. E eu já vou me despedindo aqui de vocês, porque, como sempre, o nosso tempo está muito corrido, meus amigos. Estamos aí na raça. Aquele abraço e bora habitar!